Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O assunto de hoje é ética e moral. Afinal de contas, o que é ética, o que é moral? Vamos lá. Muita gente tem uma dificuldade muito grande em conceituar corretamente o que é ética e o que é moral. E normalmente, quando você dá um Google nisso, dificilmente você encontra de forma simplificada o que é cada um desses dois conceitos. E hoje eu vou tentar, na medida do possível, simplificar para que você consiga facilmente identificar o campo da ética e o campo da moral. De maneira bem simplificada, senhores, ética diz respeito às normas, aos valores presentes em uma determinada sociedade. A ética, ela varia com o tempo e varia de sociedade para sociedade. Toda pessoa, todo grupo social tem a sua própria ética. Ela vai sendo construída socialmente, ela vai variando conforme o tempo vai passando, novos valores vão sendo adotados, outros valores vão sendo revistos, alguns valores vão sendo abandonados, mas todo povo, toda sociedade, em todo momento da história, teve a sua própria ética. Por mais que nós compartilhemos alguns valores que nós chamamos hoje de universais, a ética ela é social, mas ela é restrita a cada grupo. Cada grupo tem os seus próprios valores. Já a moral nada mais é do que a prática da ética. Ou seja, moral diz respeito a comportamentos. Um comportamento dignamente moral nada mais é do que um comportamento que está de acordo com a ética vigente, ou seja, ele está de acordo com os valores vigentes naquela sociedade, naquele determinado momento. Se ética são valores e moral é o comportamento, a gente pode dizer que a moral é uma ação individual. Cada pessoa tem liberdade para escolher se segue ou não, se respeita ou não aquele valor vigente na sociedade. Portanto, enquanto a ética é social, a moral é individual e a moral é o resultado de uma escolha consciente feita por cada indivíduo. Quando eu escolho seguir os valores vigentes, o meu comportamento é dignamente moral. Quando eu escolho ir contra os valores vigentes, o meu comportamento ele é imoral. Vamos pegar um exemplo. Nós temos um valor presente na nossa sociedade que defende que roubar é errado. Roubar é uma atividade criticada, é uma atividade não desejada na sociedade contemporânea. Se eu escolho roubar, ou seja, pegar algo que não é meu, o meu comportamento está sendo imoral frente à ética vigente na nossa sociedade. Então, a moralidade ou a imoralidade da ação nada mais é do que seguir ou não seguir a ética vigente. Tudo bem? Entretanto, é muito comum nós encontrarmos nos discursos o termo antiético. Quem é o antiético? Antiético nada mais é do que possuir uma ética contrária à ética que nós temos. Então assim, eu não posso simplesmente olhar para uma pessoa que vive na mesma sociedade que eu, na mesma cidade que eu, a mesma época que eu e acusá-la de ser antiética. Por quê? Porque os valores são construídos socialmente e são transmitidos socialmente. Uma pessoa que nasceu no mesmo país, na mesma cidade que eu, uma pessoa que é contemporânea a mim, ela recebeu, através do seu processo de socialização, tanto a socialização primária dada pelos pais, depois a socialização que ela obteve nos seus anos de escola, ela recebeu os mesmos valores que eu. Antiético diz respeito a um grupo que tenha valores completamente contrários aos meus. Veja, uma pessoa quando ela age de maneira imoral, eu não posso acusá-la de ser antiética. Por quê? Porque ela conhece os valores vigentes na sociedade, mas ela faz uma escolha consciente em agir em desacordo com esses valores. Isso não é ser antiético, isso é apresentar um comportamento imoral. Para ser antiético, eu preciso agir de acordo com valores completamente diferentes. Então eu olho, por exemplo, a título de comparação,
Eu olho, por exemplo, para a sociedade islâmica, principalmente no Oriente Médio, e eu vejo comportamentos em relação à mulher completamente diferentes da visão e dos comportamentos que nós temos, dos valores que nós defendemos em relação ao respeito da mulher no mundo ocidental contemporâneo. Alguns povos islâmicos do Oriente Médio tratam a mulher com muito menos liberdade que nós ocidentais. E eu olho para o comportamento dele, a exigência do uso da burca, o comportamento social que as mulheres podem desenvolver, e eu digo, aquelas ações são imorais. Sim, elas são imorais perante os meus próprios valores, perante a minha própria ética. Entretanto, de maneira completamente oposta, frente aos valores defendidos, aos valores vigentes naquela sociedade, condenar uma mulher que saia sem a burca é um comportamento dignamente imoral para aqueles povos. Então veja, eles apresentam valores antiéticos frente a mim. Mas, quando eles agem de acordo com esses valores que aos meus olhos parecem antiéticos, o seu comportamento não pode simplesmente ser julgado como um comportamento imoral, porque é um comportamento que está em acordo com os valores vigentes naquela sociedade. Voltando então. Ética são valores, moralidade é a prática desses valores. Existe algum comportamento amoral na sociedade? Sim, existem comportamentos amorais, mas eles não são possíveis para toda e qualquer pessoa. Comportamento amoral é o comportamento isento de valores, e isso é muito restrito a grupos muito determinados. Por exemplo, uma criança no seu processo de socialização primária, quando ela ainda não internalizou os valores presentes na sociedade. Então, assim, crianças de 2, 3, 4 anos de idade, se ela pega alguma coisa que não é dela, eu não posso simplesmente condená-la e dizer o seu comportamento é imoral. Por quê? Porque os valores ainda não foram plenamente construídos nessa criança. É isso o que leva, inclusive, o nosso Código Legal, a Justiça a determinar o que é ou não é maioridade. A maioridade legal, a maioridade penal, é o divisor de águas que define a plena consciência ou não dos valores éticos presentes em uma sociedade. Então eu tenho as pessoas incapazes, as parcialmente capazes e as plenamente capazes. Incapazes são as crianças, são os senhores de muita idade que apresentam algum comportamento senil, é alguma pessoa que apresenta algum tipo de comprometimento racional que não permita a ela ter conhecimento e consciência dos valores que são difundidos na nossa sociedade. Se ela tem alguma deficiência mental severa e ela não tem como diferenciar por si mesma o que é o certo e o que é errado, aí sim eu tenho comportamentos amorais. Inclusive, o comportamento amoral muitas vezes ele é utilizado como um instrumento dentro do direito para tentar inocentar criminosos. Afinal de contas, o crime ele é a percepção de um valor vigente na sociedade e um comportamento que está em desacordo com esse valor. Eu cometo um crime quando eu ajo em desacordo com os valores que são vigentes e que foram transformados em um código legal. Ou seja, nós temos um valor vigente na sociedade que diz que roubar é errado. Se eu roubo, além do meu comportamento ser imoral, ele é também um crime. Afinal de contas, nós temos um código legal, um conjunto de leis que transformou esse valor em uma norma. E essa norma deve ser seguida por todos. Se eu não seguir, se eu apresentei um comportamento imoral, eu cometi um crime. Portanto, eu vou ser julgado e vou ser penalizado por esse crime cometido. Agora, se eu consigo provar no tribunal que por algum motivo médico, por alguma questão psicológica, no momento do cometimento desse crime, eu não tinha domínio das minhas
capacidades intelectuais, eu não estava no domínio pleno da minha consciência e da minha razão, se eu agir isento de julgamentos, eu tenho como provar, ou eu tento, esse é um instrumento que normalmente alguns advogados usam, eu tento comprovar que essa pessoa é um doente mental e que ela não tinha consciência do que ela fazia, ou seja, eles estão tentando provar que aquela ação foi um comportamento amoral. Você já sabe então o que é ética, o que é o antiético, o que é a moralidade, a imoralidade e a amoralidade. E o que define a moralidade e a imoralidade? Ou seja, o que define o que é certo e o que é errado? Basicamente, senhores, na nossa sociedade existem duas formas de eu encarar a ética. Ou seja, a ética ela é uma disciplina normativa, ou seja, ela é uma disciplina que não descreve o que são as coisas, mas sim como as coisas devem ser. E existem basicamente duas formas de eu encarar a ética. Existe uma forma de eu encarar a ética baseada nas intenções e existe uma forma de eu encarar a ética baseada nas consequências. Ou seja, como classificar, como julgar se um determinado valor ele é certo ou ele é errado, se ele está certo ou se ele está errado. Essas duas possibilidades de eu estudar a ética são chamadas na filosofia de deontologia e consequencialismo. A deontologia é a postura filosófica que defende que a moralidade de uma ação ela repousa na intenção com que a ação é feita. Veja, nós sabemos que existem valores vigentes na nossa sociedade. O que define a moralidade e a imoralidade da minha ação? A postura filosófica conhecida como deontologia defende que essa moralidade ou imoralidade ela é determinada pela intenção com que uma ação é efetuada. Eu tento salvar uma pessoa, portanto a minha ação foi dignamente moral, independente de eu ter conseguido ou não. Eu tento fazer a coisa certa, independente de ter conseguido ou não, a minha ação esteve dentro da moralidade, ou seja, é uma ação que esteve em acordo com o que nós chamamos de moralidade. Agora existe uma outra corrente filosófica, conhecida como consequencialismo, que defende que a moralidade e a imoralidade ela não repousa na intenção, mas sim nas consequências da ação. Portanto, uma ação moral é uma ação que consegue resultar em consequências que estejam em acordo com os valores vigentes. Uma ação considerada imoral é aquela que resulta em consequências que estão em desacordo aos valores vigentes. Ou seja, senhores, de maneira muito simplificada para a gente terminar essa pequena discussão sobre ética e moral. A moralidade ou a imoralidade de uma ação está diretamente relacionada com a postura filosófica que você tem como parâmetro. A deontologia ou o consequencialismo. Na postura deontológica, na corrente deontológica, a moralidade ou não de uma ação ela é julgada a partir da intenção com que a ação é praticada. A moralidade ou a imoralidade de uma ação, na postura, na corrente consequencialista, ela é medida, ela é julgada a partir das consequências que essa ação gera. Bom, pessoal, por hoje é isso, aulinha curtinha, mas extremamente fácil de ser compreendida. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o curtir aí, se inscreve no canal para receber as notificações. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.